Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses, carta aos Colossenses, por favor. Capítulo 3, a partir do verso 18, seguindo a sequência da nossa série. Carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 18, até o verso 1 do capítulo 4. Colossenses, capítulo 3, verso 18. Até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim, irmãos, poderosa e maravilhosa palavra do nosso Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque Tu nos levantou nessa manhã, Tuas misericórdias se renovaram. Fala ao nosso coração, Deus, com a Tua maravilhosa palavra, nos instruindo, nos sustentando. Nos ajuda, Deus, a ver o Teu Filho Jesus na pregação da palavra. Para que, Senhor, sejamos transformados, Pai. E a gente seja conformado à Tua imagem e semelhança, conformados à Tua vontade. A Tua vontade seja o nosso prazer. Deus, seja glorificado no Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há várias maneiras da gente ver como é que está a nossa fé, a saúde da nossa fé, tá? Mas uma delas é você ver como é que você tem aplicado Jesus na sua vida fora da igreja. Como é que Jesus Cristo ele tem sido visto na sua vida fora da igreja. Tá? E é por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre o lar, ele fala sobre trabalho. Isso é uma coisa muito óbvia, mas que a igreja evangélica, e eu vou aqui continuar, acredito que seguindo o tom do apóstolo Paulo, né? O tom combativo. A igreja evangélica, ela tem feito isso, ela tem separado uma coisa que a gente não deve fazer. Separar o sagrado do profano, né? A ideia de que eu sou crente dentro da igreja, mas fora da igreja eu não sou. Como é que eu corrijo isso? É aplicando Jesus na minha vida fora da igreja. Por isso, a gente vai ver como é que Cristo ele deve reinar no nosso lar. Tá? Então, a nossa nova vida, ela começa no lar. A nossa nova vida em Jesus começa no lar. O lar, ele representa a raiz da nossa nova vida. Se a gente acha estranho o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é porque a gente não compreendeu exatamente a relação entre a crença e a prática. No texto anterior, foi o texto que o pastor Ademir pregou ontem, a gente viu uma relação muito forte com a adoração, né? Com o culto, com a adoração, com a exaltação do Senhor, teologia, doutrina. E agora o apóstolo Paulo ele vai começar a tornar a coisa, ele já é muito prático, tudo que ele fala, mas ainda mais expressiva, né? Ele vai falar do lar, então ele faz uma transição entre adoração e lar. Em seguida ele fala do trabalho, né? A relação entre servos e senhores, certo? Então a igreja primitiva ela se preocupava muito com a maneira como ela vivia diante das pessoas fora do momento de culto, certo, gente? Por que a gente perdeu isso? O que aconteceu com a gente? Então a grande pergunta que a gente deve suscitar essa manhã é como ser um crente no Senhor e viver a nossa vida, a nossa nova humanidade em Cristo, em todo momento e em todo o lugar, tá? Então Paulo está falando aqui sobre comportamentos, ele está falando sobre conduta de maneira mais clara, e ele está aplicando aquelas coisas que a gente aprendeu sobre Jesus na vida cotidiana, na vida diária. Então vocês lembram, por exemplo, eu preguei na manhã de ontem sobre Cristo e a relação de Cristo com as falsas religiões.
Então, profundamente doutrinário, né? Teologia robusta, muito forte. A teologia da carta aos Colossenses ela é muito rica, porque é uma carta pequena, e o apóstolo Paulo parece que ele resume coisas extraordinárias aqui. É difícil você pregar um texto grande, como a gente tem pregado aqui, e tanto de coisa que tem para falar. O apóstolo Paulo diz, né, em 2 versículos a gente fala muita coisa, a gente vê muita coisa. O apóstolo Paulo agora ele vai tornar a coisa muito prática, de maneira muito simples. Na verdade, eu gosto muito do que um pastor diz, o teólogo, ele fala assim: a igreja, a gente só entende a teologia quando ela vem para a vida. A gente não consegue compreender de fato a doutrina se ela não for aplicada, se ela não for trazida para a vida. Então, você ficar estudando, lendo a Bíblia, sem meditar, sem se perguntar como eu vou viver isso na minha vida, você não consegue compreender de fato o que o texto está dizendo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, ela tem essa natureza, ela é transformadora da vida. Por exemplo, quando Deus fala, Ele cria as coisas, certo? Deus falou, haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus ela tem esse poder criativo. Como é que esse poder se expressa na nossa vida? Quando eu leio a Bíblia transforma a minha vida. Então aquilo que Deus estava fazendo na criação, Ele faz quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus. A doutrina ela deve transformar a nossa vida. Eu não posso ficar na especulação, lendo a Bíblia, na religiosidade. Ela tem que transformar a minha vida. Esse é o poder criativo da palavra, certo? De tal modo que eu só entendo o que a Bíblia diz de fato quando eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz, certo? Então é muito interessante você perceber, por exemplo, 2 tipos de pessoa. Uma pessoa que sabe muito de Bíblia, mas não vive aquilo que a palavra de Deus diz. E uma pessoa simples, né, que talvez não tenha tanta educação, mas ela vive cada coisinha que ela aprende. Quem é que entende mais entre esses dois? Aquela pessoa mais humilde, ela é de fato aquela que conhece Cristo experimentalmente. Ela é quem conhece, quem entende o que a palavra de Deus diz. Então é assim que a gente deve ser na nossa vida, tá? Diferente das éticas seculares, das condutas seculares, o apóstolo Paulo ele fala que tudo deve ser feito primeiro para o Senhor. Então a gente vai ver essa expressão sendo repetida várias vezes. Como que para o Senhor? Para agradar o Senhor. Porque isso é grato diante do Senhor. Para o Senhor. Tá? Então, a nossa grande meta é exaltar o nome de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Se você for cumprir a regra pela regra, você não vai ter motivação real. A regra vai se transformar em um fardo na sua vida. Então, como é que eu vou ser uma boa esposa, um bom marido, com uma pessoa que, você pensa assim no seu coração, né? Ela não me merece. Ela não faz por merecer, né? Quando você faz para a glória de Deus. Como é que eu vou ser um bom funcionário para um chefe que ele não é justo? Quando você faz para a glória de Deus, tá? Se você tiver que ficar naquele emprego, você deve trabalhar, dar o seu melhor. Como é que eu dou o meu melhor com a motivação correta e sem que seja um fardo que acabe com o meu emocional? É quando você faz para a glória de Deus. Então, a ética cristã, irmãos, ela é muito completa nesse sentido. Porque a conduta desse mundo, a ética desse mundo, ela é toda incoerente. A gente não consegue cumprir as coisas de maneira gratificante, alegre, se não for para a glória de Deus. Então, a glória de Deus a glória de Cristo é o que vai realmente conduzir a nossa vida em tudo aquilo que a gente faz. É isso que Paulo está explicando para a gente aqui. É muito estranho o que tem acontecido nas igrejas que são tão espiritualizadas, né, tão sobrenaturais, com tantas experiências. Eu me refiro aqui especialmente à igreja evangélica, mais uma vez, em que os crentes eles têm experiências tão profundas como eles dizem ter, mas a vida do lar deles não foi transformada. Não foi transformada. Então é muito comum você ver pessoas que estão engajadas em várias coisas na igreja, fazendo várias coisas, mas quando chega em casa, aquele adolescente ele não respeita o seu pai, não obedece o seu pai, ele desconsidera o seu pai. Então isso é muito incoerente, isso não faz sentido, certo? Não faz sentido nenhum, tá bom? Então é importante entender também que quando a gente fala de regras de conduta, o modo como a gente deve viver em todo lugar, a gente não está falando de legalismo, cumprimento de regras. Isso toda religião tem, tá? A gente está falando aqui da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, eu só consigo viver uma vida verdadeira quando eu estou em Cristo. Então, a nossa nova conduta ela é uma expressão de liberdade, e não de escravidão. Tá? Então, é importantíssimo a gente entender que a lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus, não é um fardo para a gente. É liberdade.
é servir ao Senhor verdadeiro, o Senhor correto. Vamos ler de novo, por favor, o verso 18 e 19. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, e maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vejam só então, Paulo ele vem aqui para a raiz dos relacionamentos, né? Casamento. Ele faz um equilíbrio cuidadoso aqui, tá? Nenhuma das partes, nem marido nem esposa, deve ser arrogante ou dominadora, tá? As mulheres devem se submeter aos seus maridos, e ele acrescenta aqui, você deve sempre observar isso, como convém no Senhor. Nada deve estimular mais a obediência do que a glória de Deus, tá? E é importante, esposas, quando a gente fala uma palavra que dói os ouvidos da nossa geração, né? Submissão, você entender que isso é para o Senhor, certo? Não é o conforto que vai motivar aquilo, como eu devo viver. Não é a alegria temporária. Não são nem os resultados. Eu vou fazer para conseguir tal coisa. Mas é a glória de Deus. A obediência em si ao Senhor. É para o Senhor. Então isso vai ajudar você a compreender o seu ofício, o seu papel, a sua função. Da mesma forma o marido deve amar a sua esposa e não ser severo com ela. Ele diz, não tratá-la com amargura. Tá? Em outros lugares a gente vai aprender com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João, que amor na prática, ele não é uma coisa abstrata, né? O amor, quando na cultura pagã desse mundão aí, o que é amor? Amor é uma coisa impessoal e abstrata, uma fumaça, um negócio, você não entende exatamente o que é amor. Na Bíblia, amor é um ato sacrificial, é a abnegação. Amor é você servir, amor é você deixar de ganhar para que o outro ganhe. Então, essa palavra, quando se refere ao marido, de certo modo, o marido está se colocando debaixo da esposa, no sentido de servi-la. Então, em certo sentido, a gente tem duas palavras aqui poderosas, irmãos, que estão interrelacionadas. Ele diz, a mulher seja submissa e o marido se sacrifique, certo? Então, os dois, de certo modo, eles estão perdendo para que o outro ganhe. E se um está perdendo para que o outro ganhe, os dois estão ganhando. Só que eu ganho quando o outro dá para mim. Então, isso é perfeito, isso é complementarismo. Isso é o casamento, é assim que ele deve ser, tá? Então, em todos os lugares, a gente vai aprender que isso é a visão bíblica. A única coisa que faz sentido no casamento. A submissão da esposa, ela não é uma submissão de um escravo, mas ela é submissão verdadeira, tá? E o amor do marido não é uma coisa abstrata, mas é sacrifício concreto, palpável. Então, a melhor maneira da gente entender isso, irmãos, é que homens e mulheres, eles são essencialmente iguais diante de Deus. Eles não são, nenhum um não é melhor do que o outro diante de Deus, mas a função deles é diferente nessa vida aqui. E Deus estruturou a vida desse jeito. Se não for assim, a sociedade ela quebra todinha. Deus ele é como são engrenagens da sociedade. Deus montou de tal forma que se você tirar uma peça, a coisa começa a desandar. A família ela desanda. E se a família desanda, a sociedade desanda. E aí eu não preciso dar grandes exemplos, né? É só você olhar para esse mundão aí fora. A família se desestruturou, o papel do marido, da esposa foram tirados do seu lugar. E a gente está sofrendo as consequências. Então a gente tem modo diferente de atuar, irmãos. É disso que Paulo está falando aqui. Por um lado a gente é igual, por outro a gente é diferente. A sabedoria cotidiana, a sabedoria diária, é você saber trabalhar com essa diferença e com essa igualdade. É a esposa e o marido saber pensar, nisso eu sou igual à minha esposa, eu sou igual ao meu marido, nisso eu sou diferente dela, sou diferente dele, agora eu tenho que trabalhar em cima disso. Tá? A esposa ela deve renunciar à tentação de querer governar a vida do marido, usando talvez uma das muitas variedades de chantagem doméstica que ela pode querer usar, tirar alguma coisa dele, certo? E o marido? O marido ele deve garantir que o seu amor pela esposa seja como o de Cristo, pelo seu povo, sempre colocando os interesses da esposa em primeiro lugar. Tá? Então o marido deve evitar a tentação de ficar ressentido, com raiva, e tratar a esposa mal, por ela não ser aquilo que ele desejava que ela fosse. Então o homem ele projeta o ideal na sua mente, e ele trata a esposa pela falta que ele vê nela. Talvez seja isso que Paulo queira dizer quando ele fala tratar com amargura. O homem tem essa tendência raivosa de tratar mal quando ele não vê aquele ideal projetado na sua frente. A gente compara a nossa esposa, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quando os maridos e as esposas entendem essas regras benéficas, irmãos, e vivem de acordo com elas, então eles podem desfrutar de uma relação libertadora, eles podem amadurecer e desenvolver o seu relacionamento e provar
de grandes alegrias nessa vida ainda, tá? É assim. Então, se não for desse jeito, Deus errou feio. Qual é a sugestão que você quer dar para Deus, para Ele corrigir esse relacionamento? Você tem alguma opinião? Deus, olha, esse casamento aqui devia ser de outro jeito, tá? Porque eu não queria, o homem diz assim, eu não queria fazer isso aqui, Senhor. E a mulher diz, Deus, por que o Senhor deixou eu fazer isso aqui? Eu ia fazer melhor do que ele. Eu ia liderar melhor do que o meu marido. Eu sou mais inteligente do que ele. Então, a gente fica dando opiniões para Deus. Deus errou, irmãos. Ele errou na palavra dele. Será que foi isso? A gente quer cair na tentação de relativizar o nosso relacionamento e começar a mudar as peças. Grande mal a gente vai fazer para a gente mesmo, porque Deus é perfeito em tudo que Ele diz, certo? Isso que Paulo está trazendo, essas regrinhas que Paulo está trazendo para a gente aqui, é Bíblia. O que significa isso? Isso tem o peso de uma grande profecia messiânica. Isso tem o peso de um salmo. Isso tem o peso da lei de Moisés. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, sejam submissas. Isso é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Você acha isso difícil? Você está errado, isso não é difícil, não. Isso é impossível. É impossível viver assim. Só o Espírito Santo pode capacitar a gente. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Homem, você não vai conseguir amar a sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja. Mulher, você não vai se submeter ao seu marido, como a palavra de Deus nos ensina. Porque isso é impossível. Você precisa olhar para Cristo e suplicar o favor dele. E ele vai capacitar você a fazer com alegria aquilo que ele ordenou. Porque é assim que Deus trabalha. Ele concede aquilo que ele ordena. Você precisa buscar o Senhor. Tá? Então, resumidamente, essa é a imagem do casamento. Uma estrutura muito simples. Aí, em seguida, ele fala dos filhos. Versos 20 e 21, diz assim. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui a gente tem agora, se a primeira parte falava dos 7 mandamentos, não adulterarás, a segunda fala do 5º mandamento. É interessante que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, se aplica também aos pais. Os pais têm que obedecer o 5º mandamento com relação aos filhos, não provocar os filhos a ira. Então Paulo está tratando aqui as crianças como se elas fossem membros da igreja de direito próprio, certo? Então ele está protegendo as crianças, ao mesmo tempo que ele dá deveres para elas. Tá? Então os filhos devem obediência aos seus pais. Por quê? Ele diz, porque isso é grato diante do Senhor. Então o nome de Deus é o grande alvo da gente, também dos filhos. Tá? O mesmo princípio estimulante aqui. Se você quer ensinar os seus filhos a serem obedientes, ensine eles a amar a Deus. Isso é grato diante do Senhor, ele diz. Tá? Mas as crianças, os filhos também têm direitos. Paulo explica que os pais não devem irritar os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que Paulo quer dizer com isso? Certamente, ele não está falando aqui de um pai chato, né, que fica fazendo bullying com o filho, irritando o filho o tempo todinho, né, puxando a orelha do menino e tal, brincando, que pai muito brincalhão, vou provocar o meu filho. Não é exatamente isso que ele está dizendo. Mas, de alguma forma, os pais eles podem agir de um modo a levar os seus filhos à desobediência, ou afastá-los de Deus. Tá? Afastado. Na linguagem da carta aos Efésios, Paulo diz assim, pais, cuidem para que seus filhos não sejam levados à ira, não sejam conduzidos à ira. Talvez a ira ali, em Efésios, seja a ira de Deus. Afastar os filhos de Deus. Então, os pais podem agir de tal maneira. Tá? Talvez pelo mau uso da vara, talvez não saber aplicar a vara, disciplinar o filho de forma desequilibrada, sem amor, de maneira impessoal. Isso pode fazer com que seus filhos aborreçam a disciplina, aborreçam você, aborreçam a Deus. E o contrário também. Talvez você nunca aplique a vara. Seu filho seja uma pessoa mimada, desobediente, porque não sabe o poder da autoridade. Isso também afasta a criança de Deus, gente. O nome disso é o que a gente criou uma palavra para isso, né? Uma criança mimada, que tem tudo, ela só tem direitos e não tem deveres. Então, talvez evitar a vara pode levar a criança para longe de Deus também. Porque a criança ela nasce naturalmente rebelde. Ela tem que ser freada. Talvez um relacionamento distante dos pais com os filhos. Os pais só se relacionam com os filhos para exigir que eles estudem, para que eles tenham um futuro. Mas não se relacionam de fato com seus filhos. Talvez um relacionamento próximo demais com seus filhos, em que o pai ele perde a autoridade. Pode afastar também os seus filhos de Deus. Tá? Então, afastar os filhos do Senhor, irmãos, entenda aqui a desobediência.
provável que esse é o contraste que Paulo está fazendo aqui. Ele fala, filhos obedeçam aos seus pais e pais não levem os seus filhos à indignação. Ou seja, aqui o filho deve obedecer, aqui o filho pode desobedecer. Então, quando ele fala do filho ser levado à indignação, ele pode estar se referindo a isso, a afastar o filho dos pais e afastar os filhos de Deus, o filho de Deus. Tá? Então é importante observar uma coisa aqui interessante, tá? Ainda no texto aí. A palavrinha pais, a palavra pais aí, está no plural. A palavra no grego, ela se refere ao homem. No português, quando a gente fala pais, a gente engloba pai e mãe. No grego, você tem duas palavras para pais. Você tem a palavra que se refere a pai e mãe, no plural, pais. E você tem uma palavrinha própria para os homens. Então, Paulo aqui, de algum modo, ele está se referindo especialmente ao homem. Quando ele fala pais, é a palavra pater. Ele está falando do homem. Tá? Então, a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Certamente, ele não está falando que a mãe não tem papel na educação dos filhos. Mas, de algum modo, ele está ressaltando o papel fundamental do pai. Poxa, por que isso é tão precioso? Paulo é muito sábio, né? Parece que o homem tem a tendência de abandonar a educação dos seus filhos. Vocês concordam com isso? O pai, ele larga a criança no colo da mãe e ele diz que a vida dele é apenas trabalhar e sustentar a casa. E ele não se envolve na educação dos seus filhos. Será que Paulo já tinha isso em mente? Será que a igreja já sofria esse tipo de coisa? Então, não é no mínimo curioso que a gente vê a educação das crianças relegada às mães. A criança fica com a mãe, quando não é delegada, terceirizada para as escolas, para o Estado. Então, os homens, eles não podem negligenciar isso. Tá? Isso não é só um detalhe, isso é focal. Paulo está se referindo aos homens. Então, os homens, eles podem até dizer, eu passo o dia todo fora, fazendo tal coisa. Naquele tempo, isso provavelmente é ainda mais real. Será, irmãos, que não é essa grande razão, ou uma das principais razões, para a nossa geração ser uma geração de jovens, adolescentes, tão difícil, uma geração tão superficial, tão distante? Será que isso não está ligado a essa falta de atenção, falta de afeto dos pais, e eu me refiro aqui especialmente aos homens? Será que Paulo ele está explicando aqui que a mulher é auxiliadora do seu marido? Até nisso, ela é auxiliadora do marido na educação dos filhos. Que o pai tem uma função primária em formar o seu filho. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Reflita sobre isso. E veja o que a gente pode fazer para corrigir isso. Tá, gente? Se você estudar um pouquinho e pesquisar, a gente pode ver facilmente que, por exemplo, tem uma pesquisa, eu preguei domingo passado, eu esqueci e eu devia ter pesquisado de novo, mas que diz que um grande percentual de criminosos na rua são filhos de mães solteiras. Não quer dizer que se ter uma mãe solteira aqui, o seu filho vai ficar ruim da vida, tá? Mas isso é uma coisa importante. A ausência do pai na vida de uma criança pode machucar muito essa criança, o futuro dessa pessoa. É importante também sabermos, quando Paulo fala da educação dos filhos, um paralelo lá na carta aos Efésios, que vocês aprenderam que a carta aos Efésios é muito parecida com a carta aos Colossenses. Ele fala quase a mesma coisa aqui, só que em Efésios ele desenvolve mais. O apóstolo Paulo ele usa lá em Efésios a palavra disciplina. Ele fala para os pais disciplinarem e admoestarem no Senhor os seus filhos. A palavra disciplina lá, eu vou usar ela aqui, ela é uma palavra que se refere à formação de um cidadão. É você formar um ser humano. Então os pais, eles têm o papel de formar um ser humano. Esse não é o papel da escola. Não é o papel da babá. Isso é o papel dos pais. Dos pais. Isso é educação dos filhos, irmãos. Quando a gente delega isso para a escola, terceiriza isso para qualquer outra coisa, a gente perde uma função primária que Deus deu para a gente. Que não é só ser marido e esposa, ou ser trabalhador, ser pai. Essa não é uma missão fácil. É uma missão impossível. A gente precisa do Senhor. Mas se você reconhecer isso hoje, que é tão difícil a gente poder reconhecer isso, especialmente os homens, é difícil reconhecer isso, você deu um grande passo. Confesse o seu pecado, ore ao Senhor e peça ajuda, para que você possa cumprir o seu papel de pai na vida dos seus filhos.
E aqui, isso, por consequência, se aplica às mães também. Tá? Certamente, as mães elas são cheias de afetos, mas não é uma exceção que muitas mães abandonam o seu papel. O que você pode fazer para melhorar? Confesse o seu pecado, busque conselho, estude sobre isso, se prepare. Poxa, a sua criança está na escola, ajude ela a fazer o dever de casa. Leia bons livros que falam sobre isso. Tem tanto livro, gente, que fala sobre relação familiar. O pastor Douglas hoje tem uma série gigantesca sobre família. Leia isso, devore isso, se prepare para isso. Passe um tempo com seus filhos. Não fique só cobrando seus filhos, se relacione com eles. Tá? Isso vai ajudar muito. Faça culto doméstico, após o café da manhã, ou após o jantar, ou após o almoço. 15 minutinhos. Cante um salmo, cante um hino. Abra a Bíblia, faça uma oração. Passe um tempo ali com a sua família, na roda da mesa, ou no sofá. Isso pode abençoar muito a sua casa. As crianças anseiam por isso, gente. Elas anseiam por isso. Então, o dever dos pais, na verdade, acima de tudo isso que eu falei para vocês, é viver o Evangelho para a criança. Ou seja, é assegurar aos filhos que eles são amados, eles são aceitos e valorizados pelo que eles são, não pelo que eles deveriam ser. Tá? Eles deveriam ter sido, ou que eles poderiam ser. Isso é uma observação muito importante. Eu não falei aqui, é do pastor N.T. Wright. Ele diz assim, a ideia é que a gente tem uma tendência, né, os pais têm uma tendência de projetar grandes coisas na vida dos filhos. E coisas que muitas vezes são inalcançáveis. E a nossa relação acaba se baseando nisso. E eu vou me distanciando daquele filho que eu não consegui formar. Então, a minha relação está fundamentada nos meus ideais. E eu deixo de amar o meu filho, porque ele não é o que eu queria que ele fosse. A obediência, ela nunca deve ser a condição do amor, porque o amor ele não deve ser condicionado. Quando o pai é obediente à vocação do amor genuíno, a obediência do filho, ela pode se tornar uma resposta alegre e amorosa aos seus pais. É assim que Deus faz com a gente. Ele primeiro ama a gente, então a gente responde a Deus com amor. Ame os seus filhos de fato, de maneira concreta. Quero concluir esse ponto aqui com uma observação muito importante. É que a obediência de vocês, filhos aqui, adolescentes, crianças estão lá, né? Não deve estar condicionada também ao amor dos seus pais. Vice-versa, né? A gente tem uma geração de jovens hoje muito vitimizada porque teve um passado ruim com seus pais. Teve uma relação distante com seus pais. E diz, porque eu fui assim. Então se tornam pessoas estranhas, esquisitas, frias, sem amor, sem fé, e dizem, porque meu pai não me amou. Então hoje eu sou desse jeito. Você não pode pensar desse jeito. É por isso que o cristianismo é tão maravilhoso. Porque em Cristo Jesus você tem uma nova identidade. Não importa o que aconteceu com você no passado. Não importa o que fizeram com você. A pior tragédia que aconteceu na sua vida. Em Cristo Jesus, tudo passa, tudo muda completamente. Você tem um Pai no céu que ama você. Ele deu o Filho dele por você. Esse é o nosso Pai. E é nisso que você deve se fundamentar. E talvez você consiga perdoar o seu pai e ser libertado dessa escravidão da amargura. Isso é o que Deus tem para você. Não fundamente o seu emocional, a sua vida, o seu futuro na má relação que você teve com seus pais. Você pode ser liberto disso, totalmente. Você pode ser salvo disso. Se você fizer para o Senhor. Se você viver para o Senhor. Por favor, verso 22 até o verso 1 do capítulo 4, irmãos. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, e não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo, pois aquele que faz de injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Vejam só, então, Paulo aqui, vocês perceberam que ele escreve mais sobre o relacionamento entre servos e senhores, né? Por que Paulo faz isso? É provável que ele esteja fazendo isso porque lá na igreja de Colossos tinha uma situação específica. Os irmãos Filemão e Onésimo, eles faziam parte daquela igreja.
Filemon era um senhor e Onésimo era seu escravo. Onésimo, ele prejudicou Filemon, seu senhor, e ele fugiu. E aí, fugido, ele encontrou o apóstolo Paulo, se converteu, e agora Paulo escreve uma carta para Filemon, uma carta de Filemon, que está no Novo Testamento, pedindo que Filemon receba Onésimo de volta, perdoe ele e o trate como irmão. Então, é uma situação entre senhor e escravo. O apóstolo Paulo aproveita e trabalha em cima disso. É interessante, né? A Bíblia ela não vai escrever um tratado, uma tese sobre a abolição da escravidão. Mas é muito importante você perceber que, sutilmente, o apóstolo Paulo ele mostra que o escravo é um ser humano. Ele é a imagem e semelhança de Deus e deve ser amado e tratado como irmão. E por isso o cristianismo ele se tornou a maior força libertadora, abolidora da escravidão. O cristianismo fez isso. Foi com esses princípios aqui. Tá? Então, a gente tem aqui, irmãos, que o Senhor, a glória de Deus, é a base para a gente viver em qualquer lugar, sobre qualquer relacionamento. Nos relacionamentos mais formais que você vai ver, o apóstolo Paulo está colocando a grande motivação aqui, a glória de Deus, entre um funcionário e um chefe, entre um produtor e o seu empregado. Certo? O servo deve temer a Deus para que faça um bom trabalho. Tá? A glória de Deus transforma o meu trabalho no momento de adoração. Isso é cristianismo. Então transforma o meu trabalho num ato de louvor. Ele diz, faça para o Senhor. Então veja, você não precisa ir trabalhar colocando um raidinho com música evangélica para todos os seus colegas do trabalho ouvirem. Trabalhe honestamente, como para o Senhor. Você não precisa, no meio do expediente de trabalho, ficar pregando para os seus colegas de trabalho. Trabalhe bem. Esse é o testemunho que você vai dar. Faça para o Senhor. Tá? Esse é o grande estímulo que Paulo nos coloca. E ele acrescenta aqui um detalhe, diz assim, porque vocês vão receber de Deus a herança. Está aí no texto, ele diz, vocês vão receber de Deus a herança. É interessante essa ideia que Paulo traz, porque ele está fazendo um jogo aqui, né? Você está esperando do seu chefe um salário, talvez seu chefe seja injusto, mas Deus vai pagar, ele vai dar um grande galardão para você. Você vai receber. E aqui um detalhe, não é um salário, é uma herança. É uma relação filial, paternal. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Então faça o seu melhor. Tá? Algumas coisas, irmãos, então devem motivar o seu trabalho. Se o seu trabalho está difícil, você não pode sair desse trabalho. Primeiro, lembre-se que você trabalha para Deus. E ainda que o seu Senhor não veja, mesmo quando a gente não estiver vigiando, Paulo diz, Deus vê. Tá? Então faça o seu melhor para aquele que vê você, o Senhor. Segundo, o fato de você se tornar crente não isenta você das suas responsabilidades, dos seus deveres. Tá? Pelo contrário, ressalta os seus deveres, porque agora você vai ser mais honesto, mais responsável do que nunca. Tá? Do que nunca. Faça o seu melhor porque é o seu dever. Isso é honestidade, hombridade, responsabilidade. Terceiro, trabalhe com gratidão, porque você tem um trabalho. Tá? Quantas pessoas estão desempregadas hoje no Brasil? Isso talvez aumente muito daqui para frente, infelizmente, com esse governo que a gente tem. E veja só, você poderia estar em um país pior do que o Brasil. Você poderia estar na Venezuela. Então agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, ainda que não seja aquilo que você queria. Tá? E quarto, que pode ajudar você a trabalhar melhor, é trabalhe para os outros. Trabalhe para a sua família. Trabalhe para melhorar a sociedade. O egoísmo, o individualismo, ele coloca um fardo na gente. Sempre que a gente vive para a gente mesmo, a gente não tem propósito na vida. Então trabalhe para os outros. Trabalhe para Deus. Trabalhe para o próximo. E a gente termina, irmãos, com Paulo exigindo deveres também dos senhores, não só dos servos. Não há ninguém mais especial diante de Deus. Diante de Deus, ninguém é melhor. Mesma coisa entre marido e esposa. Paulo ensina que os senhores eles devem dar aos seus servos o que é justo, o que é certo, pagar os seus servos corretamente. Tá? Por quê? Aí ele diz assim, porque vocês têm um Senhor no céu. Então Paulo está dizendo, senhores, vocês têm um Senhor. Ou seja, vocês também são escravos. É isso que Paulo está falando. Vocês são escravos. Tá? Isso é importantíssimo, gente. Vocês são escravos. Então façam isso certos de que vocês também têm um Senhor. Cristo é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. E o que esse Senhor fez para nos comprar e nos libertar? Ele derramou o seu sangue por nós. Então aprenda, vocês que são líderes, são chefes, vocês que são funcionários, vocês que são filhos, maridos, esposas, Jesus Cristo,
Ele foi um servo e ele é um Senhor. Ele foi um marido e ele foi também a personificação de Israel. Ele foi uma esposa. Ele foi um servo, ele foi um filho, ele é um pai, ele é um irmão. Ele derramou o seu sangue por nós. É assim que ele nos salva. E é assim que ele deseja que a gente faça. Derrame o seu sangue pelos outros e viva para a glória de Deus. Cristo morreu por você. Você é capaz de fazer tudo nessa vida de maneira grata. Pensou nisso? A gente pode cumprir qualquer mandamento. Não perfeitamente. Mas qualquer mandamento para nós é agora um prazer. Porque Cristo morreu por mim. O Espírito dele habita no meu coração. Do contrário, tudo vai ser um fardo. Tudo vai ser motivo de murmuração e reclamação. Nada é bom na minha vida. Nada é do jeito que eu queria. Os meus filhos não são do jeito que eu queria. Meu marido, minha esposa não é do jeito que eu queria. Tudo é um fardo. Mas em Cristo Jesus, para a glória dele, tudo vira motivo de louvor e gratidão. Porque ele morreu por nós. Tá, gente? É assim que a gente deve compreender a nossa salvação. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque Tu é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós temos muito mais do que nós precisamos e infinitamente mais do que nós merecemos. Senhor, derrama gratidão no nosso coração e nos dá sabedoria